E a seção 2 de dissídios individuais do TST negou a ação rescisória de um grupo de empregados da Ambev que pretendia ingressar em processo que já estava em fase de execução. Veja na reportagem. A execução trabalhista é a fase do processo em que se impõe o cumprimento do que foi determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança forçada a devedores para garantir o pagamento de direitos. Em 1995, o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Espírito Santo ajuizou a ação civil coletiva em nome dos empregados da Ambev como substituto processual. O sindicato requereu as diferenças salariais relativas ao Plano Bresser de 1987. Em primeira instância, o pedido foi aceito e o processo, em que não cabia mais recurso, entrou em fase de execução. Depois disso, um grupo de quase 1.000 trabalhadores da Ambev requereu ingresso na ação. Mas o pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo. O entendimento foi que seria vedada a ampliação do rol de substituídos para além daqueles que já constavam na petição inicial da reclamação trabalhista. A decisão foi com base no artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que veda a modificação ou a inovação de sentença em fase de liquidação ou mesmo a discussão de matéria objeto da ação principal. Em recurso ao TST, os empregados alegaram que são partes legítimas para participar de coisa julgada formada no processo coletivo original. Mas a relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, destacou a impossibilidade jurídica do pedido. Ela explicou que o acórdão que se buscava desconstituir, por meio do qual foi negado o ingresso de novos empregados substituídos na fase de execução, não é decisão de mérito, por ser destituído de efeitos extraprocessuais. Acórdão recidendo por meio do qual foi negado o ingresso de novos empregados substituídos na fase da execução da ação civil coletiva, não consubstancia decisão de mérito, porquanto destituído de efeitos extraprocessuais. Realmente, a referida decisão encerra tão somente coisa julgada formal, uma vez que suas consequências são de ordem estritamente endoprocessuais. Vale dizer, a decisão atacada tem caráter meramente processual. Não se tratando de decisão de mérito, afigura-se evidente a impossibilidade jurídica do pedido, o que resulta na extinção do feito sem resolução do mérito. A relatora destacou ainda que, em tese, nada impede que os empregados que não participaram da ação principal busquem o direito reconhecido em outra demanda, individual ou conjunta. Mas lembrou que, de acordo com a súmula 412 do TST, para que se possa analisar questão processual em ação rescisória, deve haver preexistentemente a ela uma decisão de mérito. O ministro Alexandre Agra Belmonte teve o mesmo entendimento da relatora. Para o ministro, o sindicato deveria ter estendido a lista de empregados que gostariam de fazer parte do processo na petição inicial. A lista não foi exigida pelo Judiciário. O Judiciário não agiu no sentido de limitar a participação de quem quer que fosse como substituído. O sindicato é que, na própria inicial, autolimitou a participação de trabalhadores por meio de uma lista voluntariamente apresentada. E agora, na fase de execução, ampliar essa lista pode levar, inclusive, a participação de trabalhadores não contemporâneos. O ministro Lélio Bentes também acompanhou a relatora. Segundo o ministro, é inviável o ingresso de qualquer outro empregado no processo em fase de execução. O tribunal consigna que a sentença que transitou em julgado é expressa, no sentido de assegurar o pagamento de diferenças salariais decorrentes da incidência do percentual de 26,05% sobre os salários dos substituídos elencados às folhas 8 a 12. A partir daí, pela força da coisa julgada, é que me parece inviável cogitar do ingresso de qualquer outro postulante que não estivesse naquele rol. Por unanimidade, a SDI2 extinguiu o processo por meio do qual o grupo de empregados pretendia ingressar na ação que já estava em fase de execução. E fique ligado, o Tribunal Superior do Trabalho definiu os horários de expediente e atendimento ao público em dias de Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. No dia 22 de junho, sexta-feira,
O tribunal irá funcionar de 1h30 da tarde às 7 da noite. E na quarta-feira seguinte, dia 27 de junho, será das 8 da manhã até 12h30. Com isso, os prazos processuais que se encerrarem nessas datas ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.